O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Faz aí, Pete, pergunta. Agora tem uma pergunta. Essa daqui não fui eu que fiz, porque eu não gosto de colocar o convidado contra a parede. Eu jamais faria isso com meu amigo. Estão perguntando se você acha que o Nine Fingers vai ganhar esse ano. O Nine Fingers que toma os caramelos. E se sim, você acha que a bolsa vai cair com isso? Você tem algum tipo de receio ou não? Cara, ou você acha que isso é só um ruído que atrapalha os investidores, no fim das contas? pergunta difícil, hein, cara? Cara, foi seu time que fez, não foi? Senão ele vai me dar mó bronca depois. Não fui eu que fiz essa daqui. Olha, na minha lista do time não tem essa pergunta. Na minha lista, olha, eu recebi a mesma lista. Não, cara, assim, ó, eu geralmente não gosto muito de demonstrar viés político e tal, mas só uma reflexão aqui, tá? Uhum. E pegando um pouco tanto dessa pergunta política quanto um pouco de como foi Bitcoin lá atrás, tá? E um pouco de o que eu investiria e o que eu não investiria, tá? A gente sempre se surpreende. Tá? Quando a gente se surpreende, geralmente, cara, é quando você tem uma mudança muito grande de mãos, né? Quando a gente fala de patrimônio, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de criptomoeda, eu vi que o Augusto está aqui na área. Augusto tá falando que é um bom momento para comprar Bitcoin, né? Caiu pra caceta, né, cara? E olha só, hoje, né, todo mundo olha para isso com medo, e aí no futuro, se de fato subir, eu acredito espero que isso aconteça, né, cara? A galera fala, nossa, era tão óbvio, né? Igual o Banco do Brasil hoje com o PL de 4 e pouco que a gente estava falando, aí ninguém compra. Aí, de repente, cara, voltou lá para um PL de 9, 10, falou, nossa, era tão óbvio. Era óbvio. Né? Aquele dia eu vi uma live, eles falaram, né? Só qual que é o ponto? As coisas geralmente ficam baratas porque já tem alguma espécie de risco embutido e existe um prêmio que foi tirado desse ativo justamente pelo risco, que é o caso do Banco do Brasil, que tem a política, né? E quando a gente fala, do Lula, né? Quando ele foi eleito, cara, o pessoal achava que o Brasil ia acabar. Sim. Lembra disso? Lembro. E a consequência disso seria o mercado antecipando, né, uma grande queda. E aí lembra o que aconteceu com o dólar e bolsa. De repente a bolsa depois explodiu e passou por um dos períodos de maiores altas, né, de todos os tempos aqui no Brasil. Então, cara, eu de fato não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer em relação à política. Cara, não sou um cara, sei lá, muito simpatizante, assim. Eu também não. Eu tô cagando. Essa é a grande verdade. E no longo prazo eu vejo que, cara, a política, a não ser que a gente vire uma Venezuela, né? E aí isso é um risco, né? Eu lembro que quando eu gravei com o Paulo Guedes lá, eu lembro que ele falou assim, cara, a gente vai virar uma Venezuela. Eu falei, caraca, se virar uma Venezuela, aí ferrou de fato. Se a gente não virar, cara, a política tem pouco impacto, entendeu? Então tem uma pergunta que dá continuidade, né? E não é do time, né? O Pete falou que tinha uma lista, mas não tem. Ele criou essa pergunta. Eu tenho uma pergunta que vai nessa linha. E agora, vamos imaginar que tem alguém assistindo aqui o podcast. Óbvio que essa pessoa deixou like, né, Pete? Que tá assistindo. Puta que pariu, é o que a gente imagina, né? Porra, tá aqui 1000 pessoas. 1000 pessoas! Eita! Boa, Pete. Bora. E aí, o cara tá assistindo a gente, ele acha que a vitória de qualquer um dos dois candidatos, cara, o Brasil vai ficar muito mal e ele tá com medo de ter investimento só aqui. O que esse cara tem que fazer? É Bitcoin? É comprar lá fora? O IVVB11 serve para esse cara ou não, porque o dinheiro dele ainda tá aqui? O cara que tá com muito medo, o que ele pode fazer agora? Porque também não adianta fazer depois. O que esse cara pode fazer agora, aliás, se ele tiver muito medo? Legal. Aliás, você tem até... uma coisa que as pessoas estão falando pouco até, né? Que estão falando, Bitcoin caiu muito, não sei o que. Cara, o dólar também, né? Sim. Cara, assim, caiu pra caramba. Eu acho que é um movimento estrutural que a gente tem que aproveitar. Mas assim, se a pessoa tiver com muito medo, tem que tirar o dinheiro do Brasil, uma parte grande do dinheiro, entendeu? Porque o que você pode fazer? Você pode se expor a uma retomada do dólar. Então aí você pode comprar de fato, né, um IVVB, né, que é um ETF, que aliás é um ETF muito incrível em termos de taxa e estrutura dele. Né? Você pode comprar, cara, alguns BDRs, que é como eu faço. Tá? Ou se você tiver com muito medo, aí você manda o dinheiro para fora. Porque estruturalmente, cara, assim, o que costuma acontecer, né? É muito interessante esse pensamento que a vida ela é composta de ciclos, né? Ciclos são como princípios da natureza, eles sempre acontecem. Então, em escala menor, você tem a noite e o dia.
né? Todo dia você tem a noite e o dia. Aí você tem... Cara, você dorme e acorda todo dia. Você tem que comer de tanto tempo. Você tem ciclos, né? Você vai no banheiro de tanto tempo. Aí você começa para ciclos maiores. Então, se a gente pegar a economia, a gente tem uma crise aí a cada 5 anos. E aí, então a gente já está acostumado. Cara, a cada 5 anos tem uma crise. É até estranho quando não tem. É até estranho. Você fala, cara, vai acontecer alguma coisa, explodir muito maior. Aí você começa a ir para ciclos maiores, aí você começa a perceber que existem ciclos de 250 anos em 250 anos. E você fala assim, caraca. Aí acontece uma coisa que nunca aconteceu na sua vida, né? E você não estava preparado para isso. Como a pandemia que acontece a cada 100 anos. Como a pandemia, né? Que aconteceram coisas semelhantes, né? ao longo do tempo. E aí uma coisa que eu achei legal é que quando a gente fala da troca de poder, tá? A gente acha o seguinte, os Estados Unidos hoje é muito seguro. Tá? Não tem como, lá é extremamente seguro. Né? Só que, no passado, a gente achou que algum país era muito seguro várias vezes. Então a gente teve a Holanda, né? A gente teve, cara, que foi da onde saiu ali a Bolsa de Valores, toda aquela coisa. Aí virou a reserva de dinheiro do mundo e tudo mais. O centro, o polo, né, de ações e tal. Aí depois você teve lá os ingleses. Aí você teve os Estados Unidos. E, cara, geralmente no final do ciclo acontece um movimento muito interessante, que é onde os ricos eles geralmente se dão bem. Porque eu tô vendo um risco, eu tiro o dinheiro do Brasil, tiro o dinheiro da Holanda, tiro o dinheiro não sei onde. Eu protejo meu dinheiro. Mas no final dos ciclos, o que vai acontecer? Cara, a gente vai começar a tirar o dinheiro e aí você começa a ter um ciclo vicioso onde o país vai ficando cada vez pior, porque ele precisa se financiar. Aí a gente tira dinheiro, começa a levar imposto para outro lugar, começa a se proteger, o país vai entrando num déficit, imprimiu muito dinheiro, cara, a taxa começa a subir, não consegue pagar as contas, vai entrando num ciclo, até a hora que tem algum tipo de guerra civil, alguma coisa assim muito forte, eles começam a congelar a sua grana. E você não consegue mais tirar o dinheiro de lá. Isso aconteceu em todos os países que foram os grandes líderes da nossa história no final dos ciclos, né? E você nunca acha que ele vai chegar no final do ciclo? Você nunca acha que isso vai acontecer. Porra, Inglaterra perder a hegemonia? Jamais. Colônias no mundo todo, era impensável. E como que você pensa que isso vai acontecer com os Estados Unidos hoje? Você fala, não, é possível acontecer. E aí a gente fala, o Brasil, cara, é impossível acontecer. Então assim, se você tá com muito medo, saiba que isso vai acontecer. É que pode não acontecer hoje, pode não acontecer daqui a 5 anos, pode não acontecer daqui a 10, pode não acontecer na sua vida. Mas, cara, se você tá com um grande medo, saiba que isso é acontecível em todos os países, inclusive nas maiores potências da história. Então você está dizendo que o cara pode, de repente, ir só para os Estados Unidos também? Puta, vou fugir para lá, tá tudo bem. Daqui a 20 anos, cara, a gente pode ter um problema lá. Ou esse tempo é maior? Já que você está falando em crise, você acha que o fim da hegemonia americana, que é o tópico que você trouxe, ele pode acontecer mais rápido, mais devagar, no teu bate-papo lá com o Ray Dalio? Você acha que a gente está falando de 50 anos ou mais de 50 anos? Ou não dá para estimar? É difícil estimar porque os Estados Unidos pode tomar alguma medida para, digamos... Suavizar. Para suavizar isso e demorar mais para acontecer, né? Mas o que o Ray Dalio ele trouxe no estudo dele? Ele trouxe que todas as mudanças de poder, elas duraram de 10 a 20 anos. Todas as mudanças. Seria ali o finzinho. Isso, que é assim, todos os grandes ciclos, né, os de 250 anos, eles são compostos por 3 partes. Tá. O começo do ciclo, o topo, né, da hegemonia, e aí você tem a queda. Né? Então, quando você está na queda, geralmente tem alguma outra economia crescendo, e é onde eles se cruzam. Né? E eles se cruzam sem algum tipo de guerra. Tá? E hoje, cara, ele diz muito que isso é Estados Unidos e China, né? Ele demonstra que é muito isso, né? Então, quando a gente fala de Estados Unidos e China e a gente vê que todas as transições demoraram de 10 a 20 anos, não dá para saber exatamente onde a gente está. Mas como ele acredita que a gente está passando por isso, pode ser hoje, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10. Mas, cara, tá rolando uma transição, né? Então, se eu tivesse muito medo hoje, coisa que eu de fato não tenho, eu mandaria meu dinheiro para fora e possivelmente para 2 países diferentes. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.